esse início de vocês, né? Como vocês fizeram depois para encontrar um lugar para ficar? Foi fácil ou difícil? Porque algumas famílias têm dificuldade, Stefano, porque às vezes não tem um crédito, às vezes não tem um extrato bancário, não tem um trabalho. Como que foi o início de vocês nesse sentido, para encontrar um lugar para vocês que eram uma família? Foi, simplesmente nós não encontramos um lugar, não deu, não conseguimos encontrar. Nós fomos lá e, esse é o problema do ovo e da galinha, você chega aqui, você precisa do crédito, você precisa do histórico, não basta ter um score de crédito, aqui nos Estados Unidos existe uma pontuação de crédito, né, então, à medida que você vai se endividando, você vai, pontuando com os pagamentos, e aí a trajetória desses pagamentos ao longo de um período, ele vai mostrando que você vem pagando, eh, no vencimento, então você tem esses vários fatores que contribuem para a sua pontuação de crédito, que a gente fala. E no começo você não tem o Social Security. Você não tem o Social Security, você veio para cá porque estava fugindo do seu país e eles não vão te dar o Social Security. Aliás, curiosidade, teve uma época que você podia tirar o Social Security, não sei se você sabia disso, mas Sim, a galera que veio há muito tempo atrás simplesmente ia com qualquer visto lá no escritório do social, pedia o social e eles davam, até turista. ele vinha, só que ele vinha ele vinha escrito que não era válido para trabalho. Então ele vinha lá o cartãozinho normal, né, o número, mas ele vinha que não era válido para trabalho. Porque o Social Security, na verdade, ele é apenas o equivalente ao CPF, né. Eh, então ele tudo, a vida da gente aqui nos Estados Unidos, ela é montada em cima desse documento, desse número. Então por isso que eu falo que é um número mágico, né, que você precisa dessa porcaria, porque você consegue, por exemplo, se você precisar de auxílio do governo, o Social Security ele permite que você tenha auxílio do governo. A diferença básica entre ele e o ITIN, né, o famoso ITIN, que é o Tax ID Number, né, o Individual Tax ID Number, é que o ITIN ele permite que você pague os impostos ao governo, mas o governo não paga, você não tem como receber nada do governo. E o Social Security você paga os seus impostos também, mas caso você precise, o governo ele paga você. E ele é o equivalente enquanto instituição, ele é o equivalente ao INSS brasileiro. Então, quando você chega na sua aposentadoria, você recebe a sua aposentadoria que vem através do Social Security, né? Então, e ele vem pelo seu, obviamente, seu Social Security Number. Então, quando você chega aqui, você não tem esse documento, você não tem histórico, ninguém te conhece, simplesmente você não aluga uma casa. Então, o americano é um processo diferente, né, da locação aqui nos Estados Unidos, que a gente está acostumado no Brasil também, é que lá no Brasil você encontra a casa, conversa na imobiliária, assina o contrato, vamos que vamos. E se não encontram nada no seu nome, né, eles puxam sua capivara lá no seu CPF, se não encontrar nada, você tem crédito. Aqui nos Estados Unidos, como eu falei, não. Então você tem que ter esse histórico. E quando você vai aplicar para uma casa, tudo aqui a gente chama de aplicar, né? Quando você vai submeter um formulário lá para você tentar alugar aquela casa, eles vão olhar o seu histórico e aí o dono da casa, ele é notificado de que, por exemplo, você não tem histórico, você não tem o Social Security, e alguém que aplicou tem, ele vai alugar a casa para quem tem, ele não vai alugar a casa para você, ele não sabe se você vai pagar, se você não vai, ele não sabe quem é você, ele não consegue ver nada sobre você. Então eles negavam, começou a negar a gente um atrás do outro e eu já estava trabalhando. Eu já tinha conseguido um trabalho num restaurante de era um restaurante de comida mexicana, o dono era mexicano e eu estava trabalhando como, aqui a gente chama de prep cook, né, eu estava fazendo a preparação, mas ele já tinha conversado comigo que ele queria que eu fosse gerente dele naquela unidade que eu trabalhava. Mas aí ele queria que eu aprendesse toda a dinâmica do restaurante, né, todos os aspectos para eu poder gerenciar para ele ali. E só que aí começou a ficar essa situação de nós estávamos morando num motel. Para quem não Sério, sabe, cara? deixa eu deixar claro aqui que o motel Explica para aqui é um eles. pouco diferente do motel no Brasil, né. Eu me lembro quando eu era pequenininho, meu pai eu falava: "Pai, o que que é motel?", né, ele falava: "Ah, é um hotel de motorista, por isso que chama motel". E aqui nos Estados Unidos é mais ou menos isso mesmo, né, obviamente que as pessoas usam ele também com a mesma finalidade no Brasil,
Mas o motel é um hotel mais barato, né, mais econômico, e nós arrumamos esse pulgueiro, era literalmente um pulgueiro, lá em Stanford, e ficamos lá por acho que 2 semanas mais ou menos, e não conseguia alugar nada, e aí a gente começou a ficar apertado, né, tinha dinheiro, tudo, mas começou a dar aquela sensação de: "E agora? O que que vai acontecer? Para onde que nós vamos? Ninguém ia alugar pra gente, o que que nós Quanto que vamos fazer vocês da vida?". quanto que vocês pagavam a diária, assim? $82, por volta de Caraca. $82, alguma coisa assim. E era A você, gente sua esposa e você tinha quantos filhos? 2, os 2 2 meninos estavam com filhos. a gente. É, e eu lembro que o total da conta ficou por volta de $1.000, porque nós ficamos lá mais ou menos isso, acho que quase 2 semanas, né, deu 10 dias, 11, 12 dias, alguma coisa assim, foi quase 2 semanas. E aí o que aconteceu? Se eu comprasse a passagem para o Havaí, porque passou pela cabeça da gente ir para o Havaí, irmos para o Havaí. E só que para comprar a passagem para o Havaí, ia me custar todo o meu dinheiro. Então tudo que eu tinha, os $6.000, ia ficar só em passagem aérea de nós 4 para o Havaí. E porque no Havaí você Então, conhecia pessoas lá. eu tinha a minha cunhada lá, né, então eu não conhecia, mas ela sim. Então, e é sempre mais fácil quando alguém te canta a bola, né, te dá o caminho das pedras, ou vai lá, fala com essa pessoa, ou com aquela pessoa, que alguém sempre tem um trabalho para você, mas você precisa ter esse networking, né, você tem que saber quem são os players ali. E aí, eu me lembro muito bem, eu sou muito grato, a ela, minha cunhada. Ela ligou para minha esposa numa quarta-feira, eu estava trabalhando, e ela perguntou como estava a situação, e aí a minha esposa falou: "Ah, então a gente não está conseguindo nada". Ela falou: "Olha, vamos fazer assim, eu ponho vocês no avião, pago com o meu cartão, vocês vêm para cá, e aí conforme vocês vão podendo, vocês vão me pagando de volta". E foi o que fizemos. Então nós na sexta-feira nós entramos num avião, foi uma aventura, mas entramos, embarcamos no avião e fomos parar no Havaí. E aí foi onde a coisa começou a ganhar forma. Nossa vida na América, na verdade, começou a ganhar forma. Quanto tempo vocês ficaram, assim, tentando em Connecticut? Então, foi mais ou menos uns 12 dias, não foi muito mais que isso, porque a partir dali começou a virar murro em ponta de faca, sabe. E aí aí entra na verdade, a inexperiência de imigrante, que foi, "Tá, e agora como é que eu faço?". E aí me faltou assistir vídeos, né, E às faltou vezes a assistir gente vídeos. assiste, mas ainda fica com dúvida, cara. Eu acho que pessoas como você, como o Oliver e tantos outros aí que eu admiro, mas vocês 2 são os meus campeões, tá bom? Já estou Obrigado. falando logo de cara, eu estou usando o seu canal aqui para falar dele, mas vocês Não, 2 pode são os usar, eu meus já campeões. entrevistei ele aqui também. Vocês 2 são os meus campeões, vocês são os caras que eu tenho em muito alta conta, Obrigado. e para você que está assistindo, põe só eu na imagem aí, por Vou favor. causar. E para você que está assistindo o canal do Roger, não esquece de deixar um like aí, se inscreva no canal dele, porque eu assisto o canal do Roger, o menino é ponta firme, ele sabe o que ele está falando. E de novo, pessoal, essa inexperiência que eu tenho, que eu tive, né, quando eu cheguei na América, essa dificuldade que eu tive, se tivesse um cara lá como o Roger, eu saberia o que fazer, e eu não sabia, Valeu, certo? obrigado. Paguei ele pra falar isso. Tô brincando. Então, e aí ficou nessa, porque eu não sabia, cara, não sabia da história de alugar um pedaço de uma casa, de entrar, não sabia onde que eu ia encontrar essas coisas, então ficou naquela, ou igual roupa na boca de vaca, né? Se você deixar engole, se você puxar rasga. E aí a minha cunhada surgiu com essa oportunidade, aí nós falamos, vamos ver o que que acontece lá. E ela meio que falou de algumas oportunidades para. Eu sou uma pessoa muito racional, então eu gosto de saber sobre essas oportunidades. Tudo bem, tem uma oportunidade, mas do que você está falando? Então explica para mim, o que que você está vendo? E aí ela falou, tal, e tinha alguns restaurantes lá, algumas oportunidades nesse sentido. Eu falei: "Vamos lá, vamos que vamos". E acabamos indo parar no Havaí. E acabou ficamos por lá por 4 anos e meio.
Show de bola, cara. E a gente não vê muito brasileiro assim que faz vídeos mostrando, né, falando como é a vida no Havaí. Mas voltando um pouquinho antes, ainda dentro de Canérica, em algum momento vocês passaram outros tipos de dificuldades, questões difíceis que vocês pensaram em desistir? Passou isso pela cabeça de vocês ou não? Não, eu acho que eu não tinha essa opção, cara. Eh, eu não pensei, eu comecei a pensar no plano B, no plano C, mas, eu tenho, a oportunidade da cidadania italiana. Eu não tenho a cidadania italiana, mas se eu aplicar para a cidadania italiana, eu consigo ela. E eu tenho mais ou menos já o caminho das pedras para fazer o processo. Então a gente começou a pensar talvez em ir embora para a Itália, aproveitar o dinheiro que nós tínhamos, de irmos parar na Itália. Eu arranho o italiano, mas eu não sou fluente, então eu sei da dificuldade, né, muita gente também me pergunta muito isso no meu Instagram, no meu canal, me pergunta, eles falam: "Ah, eu não falo o idioma, o que que você acha?". Tem situações, mas, tem gente que não fala nada do idioma inglês, por exemplo, e se deu muito bem nos Estados Unidos. Bastante gente, por sinal. Mas como eu falei, eu sou uma pessoa que eu gosto de ver as oportunidades, eu gosto de ver as possibilidades para eu poder me planejar com relação a isso. Eu não gosto de fazer as coisas meio que às cegas. Então, não há dúvidas que se você fala o inglês, você pula o atravessador no processo e você vai lidar direto com o seu cliente. Por exemplo, se você está pensando em montar uma empresa de construção civil, né, se você for trabalhar para alguém, essa pessoa, e o que é normal, tá bom? Eu não há nada de errado nisso. Se você trabalhar para mim, eu vou ganhar o dinheiro do cliente e vou pagar você um tanto por hora, que é o que o mercado paga, é o salário. Agora, quando você tem essa facilidade de, se você, por exemplo, é um autônomo nessa área de pintura, de plástica, qualquer coisa, você consegue não trabalhar para mim e prestar serviço direto para o americano. Então eu tinha essa noção de que se eu fosse para a Itália eu ia sofrer com esse mal. Então eu iria, mas, naquela época ainda tinha a facilidade da Inglaterra estar na Na União como chama? Europeia, né? Na União Europeia, e então nós pensamos nisso também, na Irlanda, por conta do idioma. Mas Mas aguentaram firme. aguentamos, porque, como eu falei, voltar para trás não era uma opção para nós, não ia acontecer, e É não vai certo. acontecer jamais.